Aleluia, 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 aleluia. Ó raiz de Jessé, sinal das nações, ó vinde livrar-nos e não tardeis mais. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. O evangelho que vamos ouvir e meditar está em Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Abraão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: "Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada." O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de cumprir no tempo certo." O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. Ela dizia: "Eis o que o Senhor fez por mim." Nos dias em que ele se dignou tirar-me
da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus diletos irmãos, minhas diletas irmãs no Senhor Jesus, Deus escolhe o fraco para confundir os fortes. Deus, para ser Deus, não precisa da força humana. O nascimento de Isaac, filho de Abraão, de Sara, de Samuel, filha de Ana, o nascimento de Sansão e agora o de João Batista, o último, dom de Deus. A sua mãe, como Sara, além de velha, é também estéril. Assim, na fraqueza humana, na nossa fraqueza, como na de Zacarias, Deus mostra sua força. Ao escolher, Deus já prepara também. E a preparação de Deus é gratuita. O próprio Deus isso realiza. Sua parte não faltará. Deus espera sim a correspondência de quem é escolhido. Não podemos duvidar do poder de Deus para realizar o que deseja. Enquanto Maria, diante da afirmativa do anjo, que será mãe do Filho de Deus, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Zacarias pergunta: qual a prova? Qual a certeza que você me dá? No caso de Zacarias, toda a assembleia rezava do lado de fora. Uma vez ao ano, um sacerdote era escolhido para entrar no santuário, no Santo dos Santos, para oferecer a Deus incenso em ação de graças. E Zacarias foi escolhido. Enquanto ele fazia essa oferta do incenso a Deus, o anjo Gabriel apareceu-lhe e anunciou que ele seria pai, que Isabel seria mãe. E lhe disse para ele que a criança será cheia do Espírito Santo. Mesmo assim, Zacarias duvidou. Por isso ele ficou mudo até que o menino nascesse. Mas, passado tempos, Isabel concebeu e ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Com efeito, ser estéril, não ter filho, é um pecado que coloca a pessoa numa humilhação pública, é um pecado público. Deus escolhe esta mulher humilhada publicamente. Por lei é uma pecadora, pela lei é uma pecadora. E concede-lhe ser mãe daquele que é o precursor do seu próprio filho, do Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, diante das nossas fraquezas pessoais, diante das fraquezas do mundo, das fraquezas que nos cercam, não desanimemos, mas sejamos humildes e confiantes. Nos ponhamos sempre a realizar em nossa vida a vontade de Deus. Tenhamos a coragem constante de pedir a Deus a graça do perdão, a graça de recomeçar, seja qual for o nosso pecado. Deus escolhe o que é fraco. Fraco nós somos. Deus escolhe aqueles que aceitam que são fracos. Zacarias, apesar da sua dúvida, da sua petulância, de pedir provas de como vai acontecer isso, ele se humilhou e permitiu que Deus realizasse através dele esse grande milagre. João Batista nascer já desde o ventre materno, pleno do Espírito Santo, e ser aquele que anuncia a conversão e oferece o batismo para a remissão dos pecados. Como o profeta Elias, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós possamos buscar sempre, a cada dia,
a nossa conversão e também colaborar para que todos conheçam a Deus e se convertam. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.